A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o evangelista Felipe Augusto. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença do meu irmão, o missionário Rogério Júnior. A paz do Senhor, povo de Deus. Também é um prazer imenso poder estar aqui, podendo trazer um pouco, das nossas experiências aí missionárias, tá falando aí com os irmãos sobre esse assunto aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de evangelismo e missões urbanas, assim como vocês estão lendo aí no título do vídeo. Eu peço que você deixe seu gostei, deixe seu comentário e, se possível, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, para a honra e glória de Deus. Nós somos evangelista, missionário, e desde muito cedo começamos na obra do Senhor com nosso Pai. Nós começamos evangelizando nas casas, e de um tempo para cá começamos a evangelizar nas ruas também. Nós viemos a evangelizar nas ruas quando fomos consagrados a diácono. Quando eu fui consagrado a diácono, começamos com os jovens de nossa igreja a nos reunir e a sair na rua para poder evangelizar. Você teria alguma coisa para dizer acerca disso? Deste momento? Não. Não tem nada a dizer, não. Tá certo. E é uma experiência muito boa poder sair para evangelizar, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, na verdade, ide por todo o mundo, fazei discípulos. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nós não devemos esperar ter algum cargo eclesiástico para poder vir a fazer a obra do Senhor. Nós devemos cumprir o ídolo do Senhor agora. Este é o momento de cumprir o ídolo do Senhor, fazer visitas, fazer evangelismo, pregar nas ruas, nas praças, nos becos, alcançar as vidas perdidas. Eu gostaria de estar falando que muitas vezes eu tinha na minha mente o pensamento de que as pessoas não iriam aceitar o evangelho que nós pregamos, até porque a cidade onde nós moramos, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, é uma cidade muito religiosa, tem muitos católicos e também outras religiões, e eu acreditava que não iriam aceitar o evangelho que nós pregamos, o evangelho da cruz de Cristo. E eu me surpreendi quando comecei a pregar com os jovens de nossa igreja, de nossa comunidade, e fomos se desenvolvendo até chegar no dia de hoje. Eu gostaria de deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, e ele vai dizer assim: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Isso em Atos capítulo 28. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Perceba, Lucas, o escritor do livro de Atos, ele tinha na sua mente uma ideia errada, uma ideia errônea daquele povo. Por quê? Porque aquele povo, para ele, não era um povo civilizado. Aquele povo, para ele, não era um povo que tinha cultura. Era um povo selvagem. E por isso os chamavam de bárbaros. Por quê? Porque todos os povos que não foram conquistados por Roma naquela época eram tidos por bárbaros. Porque não tinham a cultura de Roma, não tinham a classe dos romanos. Era um povo que eles tinham por selvagens e os destratavam. E isso estava na mente de Lucas. E ele se surpreendeu quando foi aceito e bem tratado por aquelas pessoas. Da mesma forma eu me senti quando comecei a evangelizar, a pregar o evangelho nas ruas. Nós muitas vezes acabamos julgando muito pela aparência. É verdade. Julgamos muito pela aparência. Se surpreendendo, com a minha fala. Muitas vezes nós julgamos muito pela aparência. Nós acabamos olhando para as pessoas que muitas vezes parecem
vamos dizer, como que eu posso dizer aqui? Pessoas que parecem ser um pouco brutas, pessoas que, né, só no olhar, só no jeito ali daquela pessoa, né, a gente já pode olhar para ela e pensar que aquela pessoa é uma pessoa muito bruta, não vai receber a palavra que eu for dar, não vai ouvir o que eu for dizer. Mas a realidade é que é muito diferente do que a gente pensa, né? Nós devemos parar com isso de estar julgando pela aparência, sabe? Pelo jeito da pessoa em si. Nós devemos ir pregar o evangelho sem olhar a quem nós estamos pregando. Certa vez, né? Enquanto nós estávamos evangelizando, nós estávamos, né, levando a palavra para todo mundo ao nosso redor e tudo mais, e andando, nós andamos muito nesse dia. E em certo momento eu encontramos, né, um senhor. Esse senhor, ele estava cortando coco com um facão gigantesco. Era cada lapada no coco com um facão, que misericórdia. Aí na hora, o evangelista olhou e falou: não, eu não vou pregar para aquele cabra, não. É verdade, eu falei. Ele vai pegar o facão e correr atrás de mim. Porque pense, tem umas pessoas que nós olhamos, nós vemos, sabe, uma fisionomia, um rosto, um jeito de uma pessoa realmente bruta, tá entendendo? Mas aí eu olhei assim, na realidade eu nem escutei ele falando. Na hora eu só olhei assim e falei dentro de mim, né? Eu vou lá, vou levar o evangelho para aquele cara. Fui lá, fui falar sem nem esperança dele escutar. Eu só pensei que eu ia ficar falando ao vento lá. Mas acabou que quando eu comecei, né, eu primeiro cumprimentei ele, dei boa tarde, tudo mais, e eu comecei a falar com ele, comecei a ler, né, o versículo, comecei a dar uma pequena palavra para ele, uma pequena meditação sobre Cristo, falando que ele deveria ter em seu coração que Cristo, ele era vida, que Cristo, ele era cura, transformação para a família dele, para a vida dele, para a história dele. Que quando ele cresce, que Cristo, ele era cura, Cristo iria curar. Que quando ele cresce, que Cristo era libertação, Cristo iria libertar. Porque o nosso Deus, ele age através da fé, não é mesmo? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu comecei a falar essas coisas para ele, e ele foi parando de cortar o coco, foi começando a prestar atenção no que eu estava falando, e quando, né, me dei conta, ele já estava com os olhos cheios de lágrimas enquanto eu estava ali pregando para ele. Depois começou a chegar uns clientes, ele ainda quis prestar atenção no que eu estava falando, né? Depois eu terminei de falar, né, e ele chegou assim, olhou para mim com toda a sinceridade, deu para ver sinceridade no olhar dele. Ele olhou para mim e disse: meu amigo, muito obrigado por essa palavra, eu estava precisando muito. Então, nós devemos levar o evangelho, seja a quem for, pode ser a pessoa com a aparência que for, com o jeito que for. Não pense que as suas palavras serão jogadas ao vento, tá? As suas palavras, elas serão plantadas no coração de quem escutar. E com o tempo, é o Espírito Santo quem vai regar, né, essa semente que você lançou. É o Espírito Santo quem vai regar. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Não pense que será com suas palavras, não pense que será com as suas habilidades de falar, jamais. É o Espírito Santo quem vai convencer o homem do pecado e do juízo e vai trazer ele aos pés da cruz. Amém? Amém. Eu gostaria de estar compartilhando também mais 2 testemunhos de evangelismo, né? E dizer que sempre que a gente sai, a gente é surpreendido. Teve uma certa vez que a gente saiu para evangelizar, já era um pouquinho tarde. Aí tinha uma senhorinha católica, eu acredito que ela era católica, que estava ouvindo a rádio da Assembleia de Deus de nosso estado, né? E ela estava ouvindo ali no som alto, e eu parei para falar com aquela senhorinha. E comecei a pregar, e ela começou a prestar atenção em mim, só que ela se esqueceu que o som estava ligado no alto. E veio no meu coração que aquela senhorinha, ela podia partir a qualquer momento. Então, eu comecei a pregar para ela, falar da cruz de Cristo. E aquela senhorinha, ela foi, se tocou e abaixou o volume.
porém ali eu já tinha que ir partir para outra pessoa, mas a semente eu creio que ficou plantada. Outra vez, nós, né, estávamos pregando e chegamos a evangelizar algumas crianças. E aquelas crianças estavam ali brincando, tinha do lado umas pessoas que pareciam ser, não sei, talvez usuários de drogas, mas aquelas crianças estavam brincando. E aquelas crianças perceberam alguma coisa no que estava acontecendo ao redor delas, porque nós pregamos para aquelas pessoas e elas disseram: olha, um anjo de Deus. Como não se alegrar ao ouvir uma coisa dessa? Não é verdade, meu missionário? É verdade. Porque o que é um anjo, senão um mensageiro do Senhor, um mensageiro celestial, um mensageiro que a ele foi confiado a palavra do Senhor. Aquelas crianças estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Nós não devemos olhar para quem estamos pregando o evangelho. Se é um senhor de idade, se é velho, criança, homem, mulher, não importa. Não importa também sua etnia, sua religião, não importa. O que importa é que aquela pessoa venha ouvir, escutar o verdadeiro evangelho e que aquela sementinha venha a ser plantada, como o missionário falou aqui. Que aquela sementinha venha a ser plantada, venha a ser regada, para que o Espírito Santo dê o crescimento. Eu queria aqui também compartilhar, né, uma experiência de uma noite memorável, onde eu pude ver Deus através do meu testemunho, né, através da minha história, edificando muitas vidas, né? É um negócio bem interessante isso aqui, poder eu estar falando. Certa vez, eu fui convidado pelo cantor Rivonaldo Cesário para poder estar viajando com eles, com o Rivonaldo, a família dele, né? Sua esposa, seus filhos, e também com o pastor Elvis. Nós estaríamos viajando para Macaparana, para a cidade de Macaparana. Eram umas 3 horas de viagem por aí, 3, 4 horas de viagem de carro. Nisso, nós chegamos lá, né, teve aquele culto, era um culto de jovens, né, era um culto falando sobre avivamento de jovens, né, sobre reacender a chama, era mais ou menos esse o tema ali do culto, desse culto de jovens que nós somos convidados. Nisso, eu tive a minha oportunidade. Quando eu tive minha oportunidade, eu sempre respeito muito a questão do tempo, nas igrejas, então eu não gosto de falar muito antes de cantar, ainda mais em festividade, né? Então eu quis só saudar todo mundo e começar a cantar. Porém, nisso, eu fui cantar a minha canção autoral, que tem por tema Foi Por Amor. E antes de cantar ela, eu queria contar o meu testemunho, mas eu fiquei pensando, meu Deus, vai ter tanta oportunidade depois de mim ainda, eu não posso estar gastando esse tempo, né? Então eu fui e falei só pro cara soltar o playback para eu cantar. Nisso, comecei a cantar, o playback travou. Aí tentou colocar de novo, o playback travou de novo, na mesma parte. Aí começaram a tentar ajeitar ali a internet. Aí eu falei, então tá certo. Se agora travou, eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu não vou estar tomando tempo nenhum, né? Até porque estão gastando tempo já, né? Ajeitando a internet. Então, na realidade, eu vou estar aproveitando esse tempo, né? Vou estar ganhando tempo, não perdendo. Então, eu comecei a contar meu testemunho rapidamente, né? Falei, agora eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, enquanto estão organizando aqui. Comecei a falar, né, sobre a minha dificuldade, porque eu sou uma pessoa que tem TDAH, né? Nasci com TDAH e comecei a contar todas as dificuldades da minha vida. Ter sofrido bullying na escola, ter tido muitas dificuldades em emprego, em escola, sabe? Em tudo, em todas as áreas da minha vida, eu acabo tendo dificuldades com o TDAH. Eu comecei a contar esse testemunho dizendo como que eu era uma pessoa que muitas vezes, né, foi taxado como nada para algumas pessoas, como alguém incapaz por conta do meu jeito de ser, por conta de ser uma pessoa um pouquinho atrasada em comparação aos demais. E mesmo assim, Cristo ter me escolhido, Cristo ter me levantado, Cristo ter me capacitado para fazer a obra dele, né? Apesar das minhas incapacidades,
apesar das minhas falhas, apesar da minha pequenez, Cristo ele me escolheu, Cristo ele me levantou e me capacitou. Pouco a pouco, Cristo foi me capacitando, me levantando, ao ponto de eu ter a minha própria canção autoral, né, uma composição minha, lançada profissionalmente nas plataformas digitais. E quando eu comecei a contar esse testemunho, comecei a contar a minha história, eu pude ver no rosto das pessoas a emoção, sabe? As pessoas estavam emocionadas ao escutar aquilo. Eu tenho certeza que ali muitas pessoas também, né? Como que eu posso dizer assim? Se identificaram. Muitas pessoas se identificaram ali com a minha história, com certeza. Não por terem também TDAH ou algo do tipo, não. Mas por também ter passado por muitas situações na vida que fizeram com que as outras pessoas falassem que elas jamais iriam conseguir, jamais iriam alcançar. Mas ali, através daquele testemunho, através, né, daquela pequena parte da minha história, as pessoas puderam ver o que Deus fez na minha vida e o que também poderia fazer na vida delas, né? Então eu cantei ali a minha canção, depois de ter contado o testemunho, foi um momento muito emocionante. Eu vi muitas pessoas ali, né, se contendo, segurando as lágrimas. Até o meu amigo Rivonaldo, né, o cantor Rivonaldo, ele me disse que enquanto eu cantava, ele começou a chorar, caiu um choro, porque ficou emocionado com toda a história, né, que eu contei, toda a minha história que eu contei ali, e também com o tema da própria canção, porque na própria canção que eu fiz falando sobre Cristo, falando sobre a entrega dele, eu fiz questão de colocar falando sobre a questão de como ele pôde me escolher para a obra dele aqui completar. Mesmo sendo falho, pequeno, incapaz, Cristo olhou dos céus, além de se entregar por mim, morrer por mim, ele olhou para mim e falou: filho meu, eu vou lhe usar para fazer a tua obra. Apesar das suas incapacidades, apesar da sua pequenez, eu vou te levantar e vou te usar como sacerdote na minha casa. Aleluia, Deus ele é fiel. E ali eu pude ver realmente Deus agindo através da minha história. E eu quero lhe dizer também, em nome de Jesus Cristo, que a sua história, ela servirá em nome de Jesus como testemunho para levantar muitas vidas. Então, se você tem passado por dificuldades, por lutas, por tribulações, meu amigo, eu quero lhe dizer que Deus está escrevendo uma história através da sua vida, que irá levantar, em nome de Jesus, muitas pessoas que passarão pela mesma situação que você está passando, ou por situações parecidas. Então, quando você for levar a palavra, foi você encontrar uma brecha para poder contar um pouco do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida, conte, porque será para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado, e vidas serão levantadas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para dar continuidade, eu pensando aqui no que eu poderia falar para dar continuidade, eu me lembrei que também nem tudo são flores, não é verdade? Nem tudo são flores. Também algumas vezes algumas pessoas vão rejeitar sim a palavra de Deus que nós pregamos. Porém, nós não devemos nos desanimar com as palavras que essas pessoas nos dão. Quando nós estávamos evangelizando, algumas vezes, algumas pessoas, e são casos raros, graças a Deus, algumas pessoas nos rejeitaram. Algumas pessoas pegam e falam: não, eu já tenho Jesus comigo. Outros falam: eu não quero nada com isso não. Outros falam: eu não tenho tempo para isso não. Outras pessoas chegam a fazer confusão, fazer uma briga, começam a brigar, a discutir com quem está ao redor para poder a palavra de Deus não ser pregada ali naquele lugar, para que o Deus não venha ser glorificado ali no meio daquelas pessoas. Satanás vai se utilizar de várias artimanhas para poder estar impedindo nós de estarmos pregando o Evangelho de Cristo. Mas nós não devemos nos desanimar. Nós devemos perseverar na pregação do Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregar a palavra do Senhor é como é que eu posso dizer? Pregar a palavra do Senhor é como regar uma planta. Você tem que perseverar. Você tem que regar aquela planta dia após dia. E todos os dias voltar naquela planta. Você deve prestar atenção se aquela planta está rejeitando o tanto de água que você está pondo,
ou se ela está necessitando de mais água para colocar, se ela está sentindo sede verdadeiramente, ou se ela está sendo sufocada. Você, ao mesmo tempo que você deve observar se as pessoas estão ao seu redor estão sentindo sede de Cristo, sede da palavra, você também tem que perceber que se aquela pessoa não está sendo sufocada por você, talvez você tenha um anseio tão grande de estar pregando a palavra de Deus que talvez você esteja sufocando aquela pessoa. E se você sufocar aquela pessoa, a flor vai vir a murchar. O evangelho não vai vir a florescer no coração daquela pessoa. Por isso, devemos tomar muito cuidado quando estivermos pregando o evangelho de Cristo. Acerca do evangelismo, nós temos que buscar, de todas as formas, fazer o evangelismo bíblico. Nós não devemos fazer como muitos fazem aí por fora, chegar em um local público e começar a gritar ao vento. Nós não devemos chegar e começar a condenar as pessoas, dizendo que elas vão ir para o inferno. Nós temos que pregar o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Nós tomamos, por exemplo, duas coisas para o nosso evangelismo dar certo. 3, na realidade. Eu vou falar das 3 aos pouquinhos. A primeira coisa a ser observada é o evangelho ser pregado biblicamente. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, quando enviou seus discípulos como apóstolos, ele os enviou de 2 em 2, ou seja, em grupos, para poder pregar o evangelho. Por isso, nós, em hipótese alguma, saímos para pregar o evangelho sozinhos. Nós sempre vamos em grupos, e se tiver um grupo muito grande de jovens, por exemplo, nós dividimos esses grupos, assim como o Senhor Jesus Cristo dividiu os seus discípulos, para poder estar pregando o evangelho. Porque assim nós alcançaremos mais pessoas. E se caso estivermos pregando o evangelho sozinho, algo pode vir a dar errado, algo pode vir a acontecer, pode ocorrer um imprevisto e nós não sabemos como agir naquela hora sozinhos. Talvez alguém possa, por exemplo, ter uma situação de risco, como a que o missionário estava falando aqui, que ele estava pregando para o senhorzinho que estava cortando coco. Se aquele homem estivesse com uma intenção mal no coração dele e o missionário estivesse sozinho, como é que ele ia se defender? Como é que ele iria agir? Como é que ele poderia agir para poder fugir daquela situação? Não, eu não estou falando de ferir aquele homem, porque isso seria errado de nossa parte como pregadores do evangelho, mas de como fugir, se sair daquela situação. Por isso é necessário ter sempre mais de uma pessoa. O outro ponto que eu gostaria de citar também é que o evangelho deve sempre ser pregado a pessoas, não ao vento. Nós aprendemos isso com o nosso pai, não é verdade? Ele começou como evangelista, pregando não ao ar livre, mas batendo de porta em porta, pregando dentro das casas. E ele perguntava ali se aquela pessoa queria ouvir o evangelho de Deus, se aquela pessoa queria ouvir as palavras de Jesus Cristo. Ele perguntava se as pessoas queriam ouvir. E aí, quando as pessoas respondiam sim, ele pregava. Quando as pessoas diziam não, ele dizia amém, Deus te abençoe, e partia para a próxima. Porque se nós ficarmos pregando ao vento, se ficarmos gritando palavras ao vento, nós não estaríamos fazendo nada para o reino de Deus. As pessoas simplesmente vão passar por nós sem entender o que está acontecendo, porque a palavra vai estar descontextualizada para aquela pessoa. Por isso, faz-se necessário a abordagem, abordar a pessoa e perguntar se ela deseja ouvir. Se aquela pessoa abrir o coração, então nós iremos compartilhar o evangelho com aquela pessoa. O terceiro ponto que nós colocamos em nosso evangelismo, que nós prezamos em nosso evangelismo, eu aprendi com o missionário Hudson Taylor, missionário da China. Ele, para poder ganhar mais chineses, ele começou a se misturar com os chineses. Não de uma forma errada, não de uma forma pagã, mas de uma forma cultural. Ele começou a se vestir como um chinês, usar trajes chineses, para poder chamar a atenção daquele povo e eles falarem: ele quer ser um de nós.
ele se identifica conosco. Ele não nos é uma pessoa estranha. Então, o que nós fazemos? Nós não saímos por aí trajados em ternos, trajados em roupa social, com roupas que se costuma ver nas igrejas. Não que fosse errado, mas isso causa um espanto na pessoa. A pessoa se assusta quando vê, porque vai falar no seu coração. O inimigo vai logo jogar a semente no seu coração. Essa pessoa está querendo ser mais santa que você. Olha o sol que está fazendo e essa pessoa está querendo demonstrar uma santidade que ela não tem. E aquilo vai logo fechando o coração daquela pessoa para a pregação do evangelho. Por isso, nós fazemos isso, aprendemos isso com esse missionário e também com o apóstolo Paulo, que disse que se fez de tudo para todos, para poder ganhar alguns poucos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as missões, né, que nós fizemos recentemente, levando alimento, levando o evangelho para as pessoas necessitadas. Né? Isso nós estávamos fazendo aí uma campanha de doação, né, para poder estar abençoando famílias que estavam passando por dificuldade nesse tempo agora, final de ano e tudo mais. E assim, muitas pessoas pensam em sair com sua família, festejar com sua família, seus parentes, mas esquecem das pessoas que passam também por dificuldades neste final de ano, que passam por fome, sabe? Que não tem o que comer em casa, às vezes não tem nem o que vestir no final de ano, não tem o que vestir nesse tempo de festa. E nós pensamos nessas pessoas e preparamos, né? A gente preparou então, né, um jeito de pegar doações de pessoas de alimento, roupa e dinheiro também, para poder estar comprando coisas, para poder estar enviando como ajuda para as famílias, né? Então nós ajudamos muitas famílias, né? Entre essas famílias teve também uma família que estava passando por muita dificuldade, era um casal, estava passando por muita dificuldade, e ele entrou em contato comigo através do Instagram e me mandou uma mensagem e falou: missionário, você pode estar me ajudando? E eu logo, né, passei meu número para ele, e ele começou a me mandar vídeo de como era a casa dele. E ele começou a falar: olha, isso daqui eu arrumei no lixo, aquilo dali também eu arrumei no lixo. Bem dizer, tudo que tem aqui na minha casa eu arrumei no lixo. Nós não temos fogão, não temos gás, esquentamos as coisas aqui no carvão, isso quando conseguimos comprar carvão. Eu estou desempregado, minha esposa não pode ir trabalhar. Enfim, começou a contar toda a situação dele, toda a luta que ele estava passando ali, né? E nisso, nós nos compadecemos da situação daquele rapaz. Nós começamos a postar alguns vídeos pedindo mais ajuda para aquelas pessoas, e graças a Deus, né? Porque é Deus quem levanta essas pessoas. Foram levantadas pessoas por Deus para poder estar doando, em nome de Jesus, alimento, roupa. Doamos um fogão para eles, doamos ali também um gás para eles, novinho, para a glória do Senhor. Doamos roupa, comida, enfim. Nós doamos, sabe, coisas ali para poder eles conseguir passar esse final de ano tranquilos, para a glória do Senhor. E nós podemos ver, quando nós chegamos na casa deles, a sinceridade, sabe, no olhar, aquele olhar de maravilhamento, sabe, estavam realmente maravilhados, como aquela passagem diz, né, estavam como os que sonham. E nós começamos a entregar o alimento, falamos que iria chegar também, né, o fogão, iria chegar o gás que tinham doado, e eles ficaram ali maravilhados, sabe? E nós começamos a também ler a palavra de Deus, todo mundo se arrepiando ali no meio daquela sala, sabe? Era um lugar simples, mas eu creio que não importa o lugar, quando aquele ambiente se enche da presença de Deus, aleluia, é um ambiente que tem mais riqueza do que qualquer mansão que exista nesse mundo, qualquer castelo de rei ou rainha que exista. Pode ser uma casa simples, se a presença do Senhor se manifesta naquele lugar, a riqueza que há naquele lugar
é maior do que qualquer mansão, do que qualquer reino nesse mundo. Aleluia. E também a presença do Senhor, né, foi manifesta ali naquele lugar. Nós oramos, levamos a palavra, abraçamos, né, falamos que eles eram amados, e eles caíram em lágrimas, né, choraram muito, porque muitas pessoas que estão passando por dificuldades, na realidade eu vou dizer logo todas as pessoas que passam por dificuldades buscam ajuda, todas buscam ajuda, porém nem sempre são ajudadas. E isso causa uma marca dentro dessas pessoas. Não causaria em você, não causaria em mim? Nós passando por luta, por dificuldade, não conseguindo levar comida na mesa e chegar diante das pessoas que têm condição, pedir uma ajuda e elas negarem, falarem para você trabalhar, sendo que você está correndo atrás de emprego, de trabalho e não consegue. Isso com certeza deixa uma marca, deixaria dentro de nós, né, um sentimento de incapacidade por não conseguir o que tanto precisamos para nossa família, e também um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. Então nós falamos para aquela família: vocês são amados, tá? Vocês não são amados por nós, mas vocês são principalmente amados por Cristo, porque foi Cristo que morreu na cruz por vocês, foi Ele quem derramou o sangue por vocês, e também foi Ele quem nos trouxe até aqui. Esse socorro aqui não vem de homens, mas vem do Deus Todo-Poderoso. Vem de Deus esse socorro para a vida de vocês. Aleluia. Então aquele pessoal nos abraçou, disse que nós éramos anjos, né, enviados por Deus para abençoar a vida deles. E começaram a dizer: vocês têm muito amor no coração, muito obrigado por tudo isso. Eu disse para eles com toda sinceridade: isso é Cristo em nossas vidas. Porque a realidade é que sem Cristo não há amor. Sem Cristo não há amor, porque Ele é o próprio amor, né? E todo cristão que faz a obra, seja evangelística, seja a obra missionária, levando alimento, sabe, levando ajuda, levando a palavra, se não houver amor, de nada vale. Porque é o amor que vai tocar no profundo da pessoa. É quando a pessoa vê que você realmente se importa com ela, quando a pessoa vê que você não está ali simplesmente fazendo, vamos dizer, uma obrigação, entre aspas, sabe? Porque meu pastor me mandou evangelizar, porque meu pastor me colocou na posição para poder estar levando alimento, por isso que eu estou aqui. Não, quando você tiver amor no coração, esse amor é Cristo quem dá, tá certo? Esse amor é Cristo quem dá. Quando você tiver esse amor de Cristo em seu coração, quando você verdadeiramente demonstrar esse amor pelas pessoas, aí elas irão ver em você Cristo. Elas, quando olharem para você, vão ver o Senhor Jesus Cristo em você, vão ver o seu rosto resplandecer de amor e vão, aleluia, se derramar diante do Senhor. Vão glorificar a Deus. Então, que em nossa vida, quando estivermos fazendo, seja o que for, para a obra, que haja sempre o amor pelas almas, porque sem o amor nós nada somos. Sem o amor nós somos como latas que bate e faz o som, mas é vazio por dentro, sabe? É o amor que preenche, é o amor que faz a diferença, e é isso que nós precisamos nos dias de hoje, no momento nos trabalhos que nós fazemos. Nós precisamos de amor, amor ao próximo, amor às almas, compaixão. Nós devemos nos colocar no lugar do próximo, saber que ele está passando por luta, que ele precisa de um abraço amigo, saber que ele está passando por dificuldade e que precisa de palavras de consolo, saber que ele está passando ali por lutas, sabe, por tribulações, e precisa de um ombro amigo, muitas vezes para chorar. Então nós precisamos dar atenção a essas pessoas, ouvi-las principalmente, né? Nós ouvimos ali a história deles também, eles contando, né, que pedia alimento e o povo chegava a cuspir no chão, não dava alimento a eles, tá entendendo? Então nós temos que ouvir aquelas pessoas, elas têm coisa dentro do coração que quer botar para fora. E nós muitas vezes só queremos falar, porque Cristo aquilo, Cristo isso. Há um tempo para tudo. Há o tempo de escutar e o tempo de falar. Então você escuta, ouve o que aquela pessoa tem a dizer, ouve a situação daquela pessoa,
E quando você vê o momento certo, você começa a falar de Cristo. E você vai ver as lágrimas sendo derramadas, você vai ver os corações sendo cheios do Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos aquela pessoa começa a se abrir. E quando ela se abre, abre também o espaço para o Evangelho, para a palavra do Senhor entrar na vida daquela pessoa. Amém? Então, meus irmãos, esta é a palavra que tínhamos para vocês neste momento. Se você sentiu o desejo no coração de estar nos ajudando, entre em contato conosco através dos comentários. E se tiver o desejo de fazer alguma doação, digite nos comentários se você quer entrar em contato conosco, que estaremos disponibilizando nossos contatos. Amém? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.